agora quero fazer uma, tipo, pequena ressalva, certo? Para dizer a minha opinião quanto a isto. Acho que vai dar uma noção como bom tentei falar quanto a questão da necessidade. Então investir na necessidade e as coisas podiam vir, parece que está-se a chegar no buraco, que não sabe entender. Talvez viesse a tentar entender o comportamento feminino, não é? Porque fazer porque é que a mulher faz o que faz, que tipo, não há o que fazer, que é o código, acima do código biológico, certo? Então existem dois custos, sabendo que a mulher, um salário de 60 mil escudos não lhe deve ser suficiente para pagar os dois estilos de vida. Tem que pagar o índice biológico, mas o senso está a tentar fazer o sentido da espontaneidade, que não há o que fazer. Então aquilo é uma coisa que ela diz ser natural. Então a mulher, uma refeição não lhe deve ser suficiente. Como fica com fome, tem que pagar dois corpos. Lá é outro EC, tipo um satã. E ainda tem mais um EC para pagar. Então a mulher tem que ter, só nela, pelo menos 3 vidas. Ali para tipo 3 custos de vida. 3 salários de 70 mil por 70 mil escudos. Então ela tem que ter um homem milionário. Toda mulher. Então qual é o salário mínimo para suprir a vida? Que é o básico. Ainda tem que ter uns níveis superiores para pagar para ti por salão. É 70 mil vezes 3. Em código dos 10. Para ter noção econômica, qual é o valor do Estado que está a pagar. Então, a mulher, um homem, o Estado que escolheu a mulher, que fica aí no topo, tem os custos igual a uma sociedade que uma chuva lançou no chão, que tem que pagar pelo menos uns 5 anos, por exemplo, da reconstrução infraestrutural. Vocês estão a pagar o nível da mulher no índice de reconstrução estrutural, que vai pedir outro sentido que tu não pares de fazer porque a sociedade caiu. Não vai dar igual, por mais que não está igual. Vai pedir outros sentidos para precaver a evolução, o catástrofe que lhe fez de ficar mais evoluído, sobreviveu para suportar aquilo, ou seja, suportar as imunidades. Porque com a queda da sociedade era de imunidades que tem de expressar por causa do que aconteceu para não ocorrer novamente, ter nova coisa. Então, a sociedade que caiu pelas chuvas pede outras estruturas, pois não vais parar, para que se mantenha a sociedade, mesmo se for igual. Então, aqui que é o nível de custo, embora sempre a pedir. Certo? Pode ser a mesma sociedade, mas os preços mudaram, os custos mudaram. Vai dar maior e ainda a menos. E mais faz correções e ajustamentos. Então, é a pedir. É um orçamento a pedir. Não, vocês não vão querer pagar os bons de forma nenhuma. O bom não vai ganhar. Vai conseguir receber tendência. Então, equiparável à mulher. A mulher está aqui equiparável à reconstrução infraestrutural, tipo assim. Infraestruturas. Societal. Então, o Estado que já tem problema aqui, daquilo das mulheres, se não suprir a mulher com fome que está, toda a estrutura que tu tentas reconstruir na sociedade vai pecar, vai se sentir doente. Ok, a mulher que pegar vai sofrer. Então, subires uma parede, durava 3 anos, em 3 semanas já está a rachar. Quebrar. Sempre custo de Tá, os níveis de depreciação, paf, o valor de depreciação, os cônjuges de depreciação deverão ver redução, certo? Na sua temporalidade. Ou seja, se aumentam. Ou seja, a depreciação dava em 5 anos, agora dá em 3. Mas já quer dizer que aumentou o custo. Porque com a depreciação dá fazer um novo reinício, que implica fazer todo o investimento do zero. Porque a depreciação dava 5 anos, que dava tempo de fazer novo investimento. Mas com a depreciação em 3, quer dizer que se aumentam os custos, porque na idade dos 5 tinhas de ter aquele investimento que tens de ter na idade dos 3. Dá para entender? Aí que vocês estão no nível da mulher. Agora, entrando na questão dos coquetéis.
para entender o que é que está acontecendo. O que hoje podem correr? Vou logo falar, que isto é igual a investir no pobre. As pessoas que investirem em coquetéis vão ter um custo, embora fizerem tudo bom, fizerem um bom plano e subiram o custo, por exemplo, a 3.000, mas justificado, que dá a experiência top, bora, porque está justificado, aceitas o que quiser. Existe um custo aí que as pessoas vai estragar aquele valor. Nesse fizeste tudo bem. Porque já repararam que as bebidas estão no nível de tipo estilados e semi-fermentados, tipo cerveja, que pede trabalho, coquetel. Mas as pessoas estão a comprar nas lojas porque estão a consumir diretamente os destilados para não trabalhar. Então, se vocês puserem uma condição nas lojas em que a venda de produtos é para apoio nutricional, que ainda implica fazer um sanduíche em casa, devem estar a entender o que é dizer sanduíche. Bebida vai ter de ser levado para casa e feito uma gestação que talvez fique aí no frigorífico uns 2 dias, assim para dar. Aquilo é trabalho demais, as pessoas não vão querer. Então, tendencialmente, vão querer comprar nos bares, que justifica a entrada dos bares agora e subir os preços. Tu tens de pagar mais, mano, que é aquilo. Ou então fazes tu em tua casa, que tens de esperar 3 dias para a fermentação e depois bebes. Ou 3 semanas, assim. E fazer uma vinha, ou tipo uma adega, pô, lugar de vinho. Então, a bebida que está-se a beber de uma vez implica um custo, ou seja, um esforço que não está a ser pago pela pessoa que está em casa, quer beber direto. Geralmente cai nos bares e assim, para pagar. Então, eles não querem fazer, se os bares aceitarem fazer, porque tinha que ser no sentido que as pessoas já tinham que ter praticado em casa, por isso se pratica em casa primeiro. Depois vai-se comer no bar e restaurante, não se tem muito direito de comer nos bares e restaurantes. Só que eles que já comeram muito, comeram muito, já contribuíram para o sentido. Ou seja, pagaram o estado do combustível, do estado do combustível, pagaram o estado do nível de fazer do destilado até a produção final, que está no nível industrial. Aquilo é mão de obra que também se faz em casa. Está a entender? Que quando muita gente praticou, já diz assim, já fiz muito bolo em casa, já sei fazer, porque já cumpriu o sentido. Vai para os bares, que agora os bares fazem. Agora paga alguém que me faça. Agora, aquele sentido é fácil para os bares que estão a fazer, que podem incrementar pouco valor. Não precisam pôr muito valor naquilo para compensar, porque já se fez já uma reatora, que é tipo uma central de compras, a pôr os funcionários aí, carrega rápido, por exemplo, eles fazem o trabalho, parece que tem suporte. Por isso que as pessoas que estão nas empresas têm muita boreia, porque estão a usar do sistema feito pelas sociedades, pelas famílias, que já é suportado. Mas nas famílias não está-se a querer fazer. Então aquele jugo é um senso por pagar, tal como eu ao fazer o meu sistema, não encontrei suporte, tive que pagar tudo. Então vocês também têm que pagar. Então, se vocês fizerem tudo justificado dentro dos bares e restaurantes, que vos pede um coquetel, por exemplo, de 7.000 escudos, vamos dizer na conta dos 10, pede 7.000, mas pede o processamento familiar que ainda não foi feito. Então, aquele nível dos restaurantes só acontece quando o nível familiar estiver resolvido. Então, os problemas familiares estiverem resolvidos. Agora, dá ir para o restaurante. Então, tu, ao saltar para o restaurante, estás a saltar o nível familiar se não foi feito. E toda a gente come no restaurante tem que pagar os níveis familiares porque não consegue se sentir a comida. Está a pagar o processamento das famílias, das pessoas, dos filhos que não querem trabalhar em casa, que não querem levantar para fazer um coquetel. Então, quer dizer que aquele jugo está nos bares e restaurantes, que geralmente é lugar de bet para tirar culpa, estão a ganhar culpa. Então, que faz com que a experiência do teu coquetel não seja mais ótima. Embora estás no nível ideal de venda. Justiça, ótimo. Agora, que faz com que aquele coquetel não seja 7.000, seja 7.700. Mas, está a entender? A pessoa, como é que aceitaste vender aquilo? Sendo que o homem
não tem o direito de estar no bar a pedir um coquetel porque não fez a retorno em casa. Tu vais pagar aquilo e ainda vai-te cobrar aqueles 700. Então, tu, ao venderes um coquetel por 7.000, a experiência tinha que ser de 7.000. Mas o homem sente que existe um custo familiar que ele que fez, como é que é agora a tua responsabilidade, de 7.000, de 700, por exemplo, que faz com que o coquetel na realidade tenha valido 6.300 a conta dos 10, que faz com que tu o exploraste em 700, que fez com que ele consumisse um coquetel que fosse por 6.300 a um preço de 7.000, com 6.300 mais 700, se não estou engano, 7.000 ou 6.300 mais 700, que dê 7.000, 3 e 7, 8, 9, 10, dá 7.000. Então, o valor que era 7.000, para tu cobrar já 7.700 para que ficasse justo e tivesse experiência no nível atual, com toda a família resolvida comigo no bar estabilizado, vai ser tua culpa de 700 que vais vender 700, que ainda ele vai cobrar-te 700, que tu deverias ter recebido só 6.300, mas recebeste 7.000. Quer dizer que tu tens uma dívida de 700 a cada venda. Então, no final, o saldo na venda de coquetéis, tens um total, deve ser total menos 700 vezes o número de unidades de coquetéis vendidas. Daí isso é o teu saldo final, que é negativo. Então a queda da venda de coquetéis é um produto que cai, porque é saldo negativo, porque de todos os 7.000 deverão ser retirados 700. Então quer dizer que toda coisa vai fazer, se não foi tirado os 700 para compensar, para pagar os clientes, eles deverão reclamar. Não sabes porquê, tu não sabes porquê, mas por favor, estás a fazer, entende? Agora vais aí e agora tens de fazer brindes assim que te faz pagaste assim, não sabe como, novos investimentos tens de fazer, te fazem reduzir o saldo global, assim sem sair do lugar, mas vai dar. E agora não só te faz coquetel, que é dos coquetéis, assim não, aquele, é tipo as coisas que se fazem, tipo, parecem a bolha, que dá, mas te cai logo. Agora faz todo o sistema, perder uma perna, um lado, cada parte, um pedaço, cai todo o sistema. Então caiu o bar, isso deu. Para entender um pouco aquilo, para não dar injustiça. Agora, depois, vocês têm que entender. Vocês, por exemplo, puseram um grog, um caipirinha, o preço de 450. Tipo assim, que a nível industrial. Sendo que aquilo influencia toda a economia e faz com que todos os preços se aumentem. Está com o preço do grog, o preço do sal, o preço do açúcar, o preço dos condimentos, tudo assim. E que pede maior mão de obra para produzir tanto mais para justificar os preços, tipo assim, e as subidas, as soluções dos níveis, tipo assim, então tu tens numa economia vários preços que subiram. Agora tens a 600 ou 450 o preço do broco. Agora vais dizer coquetel e tens este custo de caixa na preguiça em casa. Agora estás aí, agora vais fazer custo de produção, sendo que estás a fazer uma coisa, tá, é um favor para a pessoa que não está a comer em casa, está a comer num restaurante, que faz que o vinho seja não 1.000, mas 2.000 por causa de um restaurante, é alto serviço, que faz subir o custo da mão de obra. Agora faz com que vocês tenham que comprar produtos para fazer o custo de produção, está a ver o nível industrial, custo de mão de obra, que já as fabrico, assim, matérias-primas, assim, faz com que o valor seja mais exorbitante. Para onde é que vai parar? E depois, porque a mão de obra está mais custosa, não tem a reatura, o homem tem que ser pago mais para pagar os do gasto que está na preguiça, que ele mesmo está a pagar porque era suportado. Agora vai fazer subir os preços, já por diabo assim, buf. E sobe um valor assim estúpido. E dentro da economia não se sabe o que é, está a ver? Dentro da economia não sabe como é que se vai vender aquilo ali. Porque não se, qual é o valor de salário mínimo? Salário médio, cabaz de bens, capacidade em remuneração, cabaz de bens, capacidade média. E o salário mínimo, que faz com que não seja muito viável. Então o que é que se vai fazer para ter um coquetel?
contrabando, assim. Bem, cada gente a saltar na rua, na chuva voadora, e assim, gente a fazer eu, tipo assim, cool. Tá a ver? Para não dar um pouco de injustiça e vocês não sabem o que fazer, tipo eu, na idade de 18 anos, não estou a ver perspectiva e tenho uma conta de contabilidade que não bate com o salário mínimo. E se tem um vinho nos lugares, há 3 contos, tive assim 1.800 para aí, 2 contos e tal. Fiquem agradecidos.